A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9, do terceiro trimestre, edição especial em 2020. Essa lição foi escrita pelo pastor Eurico Bergstein. Estamos aproveitando muito para a glória de Deus. E o tema da aula de hoje é um tema importantíssimo para a gente aprender em Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre o tema Como vencer as oposições à obra de Deus, analisando o capítulo 4 de Neemias. Tem muita coisa boa para a gente aprender juntos, em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, claro, falar de Cristo para as pessoas. E também eu te peço, deixa aí o teu hashtag Glória a Deus, tá? Que Deus em Cristo abençoe você. A gente está comentando as lições de adultos e jovens, adolescentes, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso no nosso link na descrição desse vídeo, onde você vai achar todas as nossas playlists organizadas. E a gente já tem uma notícia boa para você. O quarto trimestre da CPAD, tanto de adulto, jovem, juvenil e discipulado, já está disponível e a gente vai estar logo publicando para vocês as novas lições. Então vamos deixar de conversa. A aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos aí 3 objetivos e vamos trabalhar juntos 3 pontos. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Como vencer as oposições à obra de Deus? Esse é o tema da lição de número 9 da classe de adultos e jovens desse terceiro trimestre da CPAD. Nós temos uma verdade prática que é bem interessante a ser trabalhada em sala de aula. Quando depositamos a nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é bem maior do que todos os obstáculos que enfrentamos. Que palavra forte para a gente poder apresentar para os nossos alunos na EBD. O nosso texto áureo também é riquíssimo. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Hoje nós vamos estudar sobre esse tema, como vencer as oposições à obra de Deus. E tem muita coisa boa para a gente aprender juntos em nome do Senhor Jesus. O texto bíblico para a base da aula de hoje é um texto também maravilhoso e você precisa apresentar aos seus alunos. Neemias capítulo 4, versículo 8 ao 20. 1 João capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 5. Nós vamos perceber que a oposição à obra de Deus sempre vai existir, mas nós precisamos compreender também que Deus está do nosso lado. Deus está ajudando a sua igreja, Deus está ajudando os seus servos, como Ele ajudou Neemias naquela grande obra. O primeiro ponto da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Qual é a procedência desses ataques? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a procedência dos ataques à obra de Deus, ela é maligna. E o primeiro subtópico do ponto número 1 trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. A Bíblia revela a força por detrás desses ataques. Se nós pegarmos o texto bíblico de Efésios capítulo 6, versículo 12 como base, nós vamos entender que o apóstolo Paulo revela que a nossa luta não é contra as pessoas, contra a carne, mas sim contra os espíritos malignos. Ele está dizendo que a nossa luta, ela trata-se de um cunho espiritual, ao mesmo tempo que o inimigo utiliza as pessoas, os seus servos, de uma forma terrível para conduzi-los para o mal, ao ponto deles serem usados como instrumentos contra a obra de Deus. Quando analisamos a narrativa de Esdras e Neemias, especialmente Neemias capítulo 4, nós encontramos aqui a oposição à obra de Deus. É claro que essa oposição já é citada desde os dias de Esdras, lá atrás, na reconstrução, quando nós estamos percebendo do templo em Jerusalém por Zorobabel e Josué. Esdras registra isto e agora tanto Esdras como Neemias estão enfrentando a mesma dificuldade, anos mais tarde. E é interessante que aqui quem se levanta é Sanbalat e Tobias contra a obra de Deus unido aos samaritanos.
sabendo exatamente que Neemias estava reconstruindo, restaurando as muralhas de Jerusalém. E nós percebemos que o inimigo das nossas almas sempre vai se levantar contra a obra de Deus, sempre vai se levantar contra os servos de Deus, como se levantou contra Neemias. O inimigo continua se levantando também contra a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo e vamos enfrentar oposições na nossa caminhada cristã. E entendendo sobre isso, nós vamos avançar para o segundo subtópico, que traz um argumento importantíssimo, como a gente peleja nessa batalha espiritual contra essa oposição em si, como a gente, como igreja, como servos de Deus, devemos agir. O segundo subtópico diz que a Bíblia dá orientação contra essa luta. É claro que a Bíblia também traz resposta. Nós precisamos compreender que a Bíblia é um livro físico, de papel, você possui ela impressa em casa, mas ao mesmo tempo que trata sobre verdades espirituais. Fechada, ela é palavra de Deus. Aberta, continua sendo palavra de Deus. E entendendo sobre essa questão, nós já percebemos que ela traz ferramentas para os servos de Deus, para a igreja de Deus, como a igreja deve proceder. E uma das ferramentas riquíssimas que a própria lição, através de Eurico Bergsten, apresenta para a gente, é fantástica. Está em Efésios capítulo 6, versículo 13. Faça essa leitura com os teus alunos. Nós podemos dividir esse versículo em 3 etapas. E a própria Bíblia, neste versículo, apresenta para a gente a receita contra essa oposição do mal. A primeira é resistir o dia mal. Todos nós, como servos de Deus, como obreiros, como servas do Altíssimo, vamos enfrentar o dia mal. O seu dia mal, por exemplo, pode ser o desemprego. O seu dia mal pode ser uma notícia de alguém ou você receber essa notícia que está enfermo. O seu dia mal pode ser, por exemplo, a perca de um parente. Você precisa compreender que nós enfrentamos situações difíceis. A nossa teologia pentecostal ensina que o cristão passa por dificuldade, que o cristão passa por luta, que o cristão passa por problemas. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, porque a nossa fé não está firmada nas coisas materiais, mas está firmada em Jesus. Então, precisamos resistir o dia mal. A segunda receita, que Efésios 6,13 traz para a gente, está no próprio versículo. Tendo feito tudo isso. Tendo feito tudo, a gente precisa compreender que precisamos continuar firmes em Cristo. A nossa fé, como a fé de Esdras, como a fé de Neemias, precisa estar firmada no Altíssimo. Onde está firmada a tua fé? Nas coisas materiais? Nas bênçãos que você recebeu? Ou a sua fé está firmada em Cristo? Nós precisamos passar pela dificuldade com foco, prevalecendo, como Esdras e Neemias, como Neemias e Esdras, que prevaleceram com o objetivo de restaurar as muralhas de Jerusalém. Esdras, principalmente, nós vamos estudar uma lição dedicada a ele, a esse ensino da palavra de Deus e como nós precisamos nos dedicar a esse ensino como professores. Outra receita que encontramos em Efésios 6,13, e essa também é fantástica, é a receita de ficar firmes. Precisamos prevalecer na nossa firmeza em Jesus. A nossa fé precisa estar inabalável em Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos ensina sobre estar firmes em Cristo. Quando estamos firmes em Jesus, o inimigo das nossas almas bate em retirada. Como você vai vencer o levante do inimigo contra a tua vida? Estando firme em Jesus. Entenda, você não tem poder próprio. Nós não temos graça própria, nós não temos luz própria, nós não podemos sozinhos vencer o inimigo, mas com Cristo, em Cristo, estamos firmes em Jesus, possuímos a luz dele, a glória dele, a unção dele e pela autoridade dele, o inimigo das nossas almas bate sim em retirada. Analisando ainda mais sobre isso, vamos para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Nessa luta contra um mundo invisível que se levanta em oposição à obra de Deus, esse é o nosso terceiro subtópico, a nossa arma mais eficaz é a fé. Temos uma base bíblica, 1 João capítulo 5, versículo 5. A arma mais eficaz da igreja é a fé.
A tua arma mais eficaz é crer em Cristo como teu Salvador. Nisso, você prevalece então a esse levante maligno. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, o próprio apóstolo Paulo, orientando Timóteo, fala a respeito dessa milícia, a respeito dessa batalha espiritual. E como precisava aquele jovem pastor estar firme na sua fé em Cristo. Como igreja, nós precisamos compreender que a própria palavra de Deus apresenta a fé como um escudo. Como igreja, nós precisamos compreender que a própria palavra de Deus também demonstra para a gente a riqueza de permanecer em Jesus. E aí vem a questão, você está permanecendo firme em Cristo? A tua fé está firmada no teu Salvador? Isso é importante a gente levar para a sala de aula. Você acha que é importante a gente compreender sobre essa riqueza espiritual de estarmos firmes em Jesus, que a nossa verdadeira batalha, ela é uma batalha espiritual de forma invisível contra o inimigo das nossas almas? Coloca aí nos comentários, eu quero saber a tua opinião, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos então agora para o nosso quarto subtópico do primeiro ponto demonstra pra gente que a nossa luta é espiritual. A própria base bíblica demonstra pra gente a riqueza dessa luta espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. A igreja sempre enfrenta uma batalha espiritual. E entendendo sobre isso, eu gostaria de saber a tua opinião. Você acha que a igreja precisa estar firmada em Cristo para poder vencer, batalhando essa luta espiritual? Porque a nossa vitória vem de Cristo. Você acha que é importante o cristão estar firmado em Jesus para vencer diariamente as suas dificuldades? Eu queria saber a tua opinião. Coloca aí nos comentários. Que Deus em Cristo te abençoe. Sabendo disso, vamos avançar então para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O inimigo sempre procura atingir a nossa fé. Esse é o segundo ponto da aula de hoje. Ele tem aí 6 subtópicos, onde a gente vai trabalhar detalhadamente, subtópico a subtópico, com você, tentando compreender essas narrativas bíblicas que estamos observando aqui. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O primeiro subtópico diz que o inimigo ataca a nossa fé com a arma do desprezo. Quando você observa Neemias capítulo 4, versículo 2, você encontra exatamente os opositores à obra de Deus, a obra que Neemias estava realizando em nome do Senhor, da restauração dos muros de Jerusalém, utilizando a arma, a ferramenta do desprezo. É claro que o inimigo das nossas almas nunca vai deixar de batalhar contra a igreja. E essa ferramenta é conhecida pelas Escrituras. Ele tenta colocar em nosso coração essa seta maligna, a seta do desprezo, o desprezo à nossa fé, dizendo que aquilo que nós estamos fazendo não tem fim, tentando contradizer aquilo que nós estamos colocando em nome do Senhor, tentando exatamente nos desanimar nessa caminhada em Jesus, dizendo aos judeus que estavam restaurando aqueles muros, que aqueles muros cairiam, levantando mentiras, levantando calúnias, e nós vamos observar a respeito de cada ferramenta que ele utiliza. E você percebe que o próprio apóstolo Paulo traz um recurso fantástico para a igreja, dizendo que quando o mundo reconhece a nossa fraqueza e diz que nós somos fracos, que nós somos falhos, é exatamente aí que nós estamos fortes em Jesus, porque nós estamos caminhando na contramão desse mundo. Nós estamos caminhando com o nosso alvo para cima, para as alturas. Não como o mundo está guiando, esse mundo terrível conduzido ao pecado. Nós estamos guiando esse mundo na nossa visão, cosmovisão cristã, apontando para o céu, rumo à santidade, esperando que Deus em Cristo nos edifique. E quando você observa Neemias edificando aqueles muros, ele continua a obra e não se preocupa com a ferramenta do desprezo à obra de Deus. O segundo subtópico aqui, do ponto de número 2, trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Quando você analisa o texto bíblico, você percebe que a zombaria, o escárnio estão presentes nessa narrativa de Neemias. Neemias capítulo 4, versículo 3 e 4.
A zombaria, a obra de Deus, o escárnio, essa publicidade negativa, a tudo aquilo que os servos de Deus estão fazendo, são exatamente ferramentas que o inimigo possui para poder parar a obra de Deus. Você percebe que o inimigo das nossas almas tem utilizado pessoas, até mesmo na mídia, para poder distorcer a obra de Deus, distorcer a visão cristã, distorcer os fatos e verdades a respeito das Escrituras, utilizando o escárnio e a mentira para que a obra de Deus seja barrada. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Precisamos observar o texto de Neemias e permanecer juntos, unidos, firmes em Cristo. Mateus capítulo 20, versículo 19. Nem mesmo Jesus foi livre da publicidade negativa, do escárnio, da zombaria. Compararam Cristo ao príncipe dos demônios. Só para você ter ideia na narrativa bíblica dos evangelhos. Mas o nosso Cristo, nós sabemos que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Altíssimo. Ele é o Santo dos Santos. Ele é aquele que veio resgatar a sua igreja, que te chamou desde o ventre. Ele é aquele que te comprou, não se importando com o escárnio ou com a zombaria. Ele é aquele que nos resgatou do lixo, do lamaçal e da sujeira, nos purificando, nos santificando e nos dando um novo nome diante da sua presença. Esse Cristo enfrentou o escárnio, enfrentou a zombaria em nosso lugar, para que possamos então testemunhar em nome dele. Então, precisamos compreender que decidimos então seguir a Cristo, e decidindo seguir a Cristo, a oposição do inimigo sempre vai acontecer. Porém, precisamos estar firmes, tanto como Neemias e Cristo nessa caminhada. Vamos avançar então para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O terceiro subtópico diz o seguinte, que o inimigo chama a atenção para a nossa intensidade de tarefas. Neemias capítulo 4, versículo 2. Ele é observador. Ele via o povo de Deus, os judeus, restaurando os muros, mas ele percebe alguns detalhes exatamente para apresentar esses detalhes de forma distorcida. E ele também faz isso hoje em dia. Ele pega partes da Bíblia, ele conhece as Escrituras, tá? Ele pega versículos bíblicos distorcidos com o objetivo de enganar, ludibriar o povo de Deus, para que o povo de Deus não continue a obra de Deus. Ele então vê a intensidade da obra, vê a intensidade do chamado, vê a intensidade do trabalho e ele coloca aquilo diante do povo de Deus dizendo, vocês não vão conseguir. É muito grande mesmo. A obra é difícil. Os muros, as pedras já não servem mais. As próprias portas foram queimadas. Olha que distorção sutil. O inimigo utiliza a sutileza para poder afastar o povo de Deus da obra de Deus. Como servos de Deus, cristãos em Jesus, não podemos perder o foco. Não podemos perder o chamado. Não podemos perder a intensidade dessa obra. Devemos aprender como Neemias. Neemias, ele continua o trabalho. O inimigo se levanta, ele continua trabalhando. O inimigo se aproveita de algumas oportunidades, ele continua firme em Cristo. Como precisamos permanecer firmes em Jesus diariamente na nossa caminhada para o céu. E Isaías 26:12 traz para a gente uma riqueza fantástica. Quando observamos que a obra é grande, que a intensidade do chamado é profunda e real, parece que é difícil mesmo e impossível, precisamos entender que quem chamou foi Deus. Se Ele chamou, Ele garante. Precisamos compreender que se o chamado é intenso, Ele vai estar contigo nessa intensidade, te preparando, te lapidando, te levando adiante, para que você em Cristo permaneça firme, como Neemias, diante dessa obra. Se Deus está falando com você, eu espero, coloca aí o hashtag Glória a Deus. Vamos então para o nosso quarto subtópico da aula de hoje, do segundo ponto, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBD. O inimigo usa contra nós boatos e mentiras. Esse é o quarto subtópico da aula de hoje. Ele tem uma base bíblica fantástica. Neemias capítulo 2, versículo 19 e capítulo 6, versículos 5 e 6.
ele sempre vai utilizar a arma mais antiga que ele possui: boatos e mentiras. Não é à toa que ele é o pai da mentira. E ele, por detrás dos samaritanos, por detrás de Sanbalate e Tobias, ele utiliza essa ferramenta. Assim como ele utilizou essa ferramenta por detrás da serpente, para enganar o primeiro casal. E Neemias conhecia da palavra, conhecia das escrituras. Ele não cai exatamente na cilada do inimigo mais uma vez. Ele continua firme na verdade, pautado no chamado, pautado na visão da obra de Deus. Neemias capítulo 6, versículo 8, o próprio Neemias diz que todas as palavras dos inimigos, através de Sanbalate e Tobias e dos samaritanos, ele dizia: tudo que vocês estão dizendo é mentira. Neemias reconhece a mentira porque ele conhecia a verdade. Quando um cristão conhece a verdade, ele reconhece a mentira. Quando você interpreta as escrituras, você lê o texto bíblico através das ferramentas corretas, você então tem uma base para a sua fé. Reconhece então a riqueza de estar em Jesus. E o quinto subtópico da aula de hoje diz que o inimigo utiliza mais uma ferramenta, aqui no segundo ponto. Ele utiliza a ferramenta, a arma da astúcia. Ele usa a astúcia em seu favor, contra a obra de Deus. Ele tenta utilizar um engano, ele tenta utilizar as suas estratégias para poder parar a obra da restauração dos muros em Jerusalém. Mas a resposta de Neemias é a resposta que deve estar em teus lábios quando o inimigo se levantar contra você, realizando a grande obra de Deus. A resposta de Neemias está no capítulo 6, versículo 3. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Como cristão, precisamos permanecer firmes em oração em Jesus. E quando o inimigo se levantar, precisamos estar decididos como Neemias. Estamos realizando uma grande obra. E diante dessa grande obra, não podemos parar. Não podemos ser vencidos pela astúcia do inimigo. E para fechar o segundo ponto da aula de hoje, vamos para o sexto subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O inimigo utiliza a arma das ameaças. Quando você observa Neemias capítulo 4, versículo 9, Neemias faz questão de dizer que ele utiliza também a sua ferramenta: a vigilância, a oração e a obra de Deus. Ele não para de trabalhar. A própria Bíblia faz questão de dizer que Neemias tinha dias que ele não retirava nem a roupa do corpo para dormir, mas ele continuava com a roupa suja, trabalhando, restaurando. É aquele caso de estar em uma mão com a colher de pedreiro, em uma figura de linguagem, com o objetivo de continuar a obra de Deus, na outra com uma espada e o joelho dobrado diante do Altíssimo. Neemias faz questão de citar que quando o inimigo se levantava, ele continuava orando, intercedendo, mas pronto para a batalha e continuando a obra de Deus. Olha que visão que precisamos pegar. Precisamos pegar essa visão de Neemias, de continuar firmes na obra de Deus, prevalecermos em Jesus, de andarmos adiante, para que Cristo então seja glorificado nessa obra. E aí eu te pergunto, você acha importante permanecer firme na obra de Deus? Você acha importante estar firmado em Cristo diante de todas essas ferramentas do inimigo que são utilizadas contra a obra de Deus, contra a tua vida, contra a igreja? Coloca aí nos comentários, eu quero saber a tua opinião, tá? Que Deus em Cristo fale com você. Vamos então para o nosso terceiro e último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Nesse terceiro ponto, nós vamos aprender o segredo com esse servo de Deus em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto, compreendendo sobre esse levante do inimigo e qual a posição de Neemias diante dessa obra de Deus. Os judeus venceram porque tinham certeza que estavam fazendo a vontade de Deus. A primeira lição que Neemias nos dá está aqui no primeiro subtópico. Ele tinha certeza que ele estava fazendo a obra de Deus. Quando o inimigo se levanta, pode ter certeza que você está fazendo a obra de Deus. Neemias fala exatamente sobre isso, dá essa lição, dá esse show, dá essa aula para a gente, demonstrando que ele precisava compreender que ele estava fazendo, e ele estava fazendo a obra de Deus. Neemias capítulo 2, versículo 20, Neemias diz que o Deus do céu faria aquela obra prosperar.
Ele inicia a obra em nome do Senhor. Ele continua a obra também em nome do Senhor. Tem muita gente que se levanta dizendo que está fazendo a obra em nome do Senhor, mas na realidade é em seu nome, em sua vontade própria. Quando a obra é de Deus, ela tem frutos, ela continua. Deus levanta pessoas, ela prospera independente de quem está à frente. Mas quando você está realizando essa obra, você tem certeza que Deus te ajuda nesse chamado. E se nós compreendemos sobre essa riqueza, entendemos que quando realizamos essa obra, realizamos a obra de Deus, como Neemias, na restauração dos muros em Jerusalém, para a glória de Deus, para a exaltação do Senhor. Vamos avançar para o segundo subtópico aqui do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Os judeus venceram através da ferramenta da oração, pela oração. Esse é o segundo subtópico. Sabe como a igreja vence? Sabe como a igreja prevalece diante da oposição do maligno? Sabe como você vai vencer diante da investida do inimigo contra a tua vida? Com essa ferramenta, a ferramenta da oração. Neemias capítulo 4, versículo 4, Neemias coloca diante de Deus toda a oposição do inimigo. Ele cita o nome de Sambalate e de Tobias em sua oração. Ele é um homem, como eu disse a vocês, pronto para restaurar os muros, pronto para batalhar, mas sempre firme e fiel na oração. Firme e pronto para orar. Como nós precisamos ter esse relacionamento com Deus vivo. Neemias nos ensina a estarmos ligados nas alturas, em Deus, para realizar a obra de Deus. Neemias entendia que aquela peleja, que aquela batalha deveria ser resolvida com ação e com oração. Com oração e ação. Como nós precisamos aprender a tomar cada passo de fé diante de Deus em oração. Como nós precisamos aprender a tomar cada decisão, mesmo diante das oposições, em oração. Neemias nos ensina isso. E para fechar a aula de hoje, vamos para o terceiro e último subtópico, que traz para a gente a seguinte lição. Devemos também orar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Uma igreja firme permanece em oração. Estamos vivendo em dias difíceis e como precisamos estar em oração. Firmes em Cristo, firmados em Jesus. Em Jesus prevalecemos diante de toda a oposição do maligno contra a nossa vida. Lucas 18, primeiro, o próprio Jesus falou da necessidade de como, sendo nós discípulos dele, estarmos sempre em espírito de oração. A ferramenta da oração para esses dias ela é importante para mim, para você também. Precisamos ter um relacionamento com Jesus e estar então compreendendo sobre essa riqueza de prevalecer em oração. E o que pode nos impedir de orar? Em primeiro lugar, precisamos entender que quando nós devemos prevalecer em oração, devemos retirar tudo aquilo que nos impede de orar. As nossas preocupações. É claro que levamos os nossos problemas também para a oração, mas precisamos entender que quando dobramos os nossos joelhos, estamos ligados em Jesus e a nossa adoração precisa estar unida à oração. Devemos orar e adorar em primeiro lugar, apresentando também as nossas causas e os nossos problemas, mas reconhecendo que somos nada e que Ele é tudo, que Ele é Senhor e nós precisamos sim da graça dEle. Segundo lugar, precisamos persistir em oração. A Bíblia cita o exemplo de Daniel, que orou por 21 dias buscando a Deus. Era um homem que tinha uma vida de oração, como nós já estudamos aqui na lição de número 1. Nós precisamos entender sobre essa persistência, sempre orar. Entendendo que a oração é o lapidar e o trabalhar de Deus em nossas vidas. A oração é a maneira que Deus tem de nos moldar em sua presença. Precisamos orar não somente para pedir, mas para sermos moldados, perseverando em oração e um relacionamento com o Altíssimo. E nós precisamos orar em terceiro lugar, até que a resposta venha. A resposta vem de Deus. E é claro que você pode até levantar a questão, mas por que algumas situações demoram muito? E eu vou te trazer a resposta. É porque esse período da demora não é porque Deus demorou em responder a tua oração,
mas era o período que você precisava ser lapidado para entender que esse Deus realiza a sua vontade da maneira que Ele quer e no tempo certo a resposta vai chegar para a tua vida. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje sobre essa oposição do maligno à obra de Deus, tá? E que Deus te recompense. Se essa palavra, se a lição de hoje contribui com você, coloca aí nos comentários para a gente saber a tua opinião. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós vamos estar aqui na lição de número 10 agora, tratando com vocês na próxima aula sobre o seguinte assunto: provai e vede se os Espíritos são de Deus. Nós vamos ver que se levantou nos dias de Neemias um falso profeta no meio da obra de Deus para poder parar a obra de Deus. No nosso quarto trimestre nós vamos estudar o livro de Jó. A lição já está disponibilizada no site da CPAD e é claro que logo eu vou estar postando essas aulas aqui para vocês. Se inscreve, ativa o sininho que você vai receber todas as nossas notificações. Que Deus te abençoe, gente. Até a próxima aula, se Deus quiser.